Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, chegando nesse vídeo para passar resultados da Série D do Campeonato Brasileiro e também aqui trazer outros resultados também, né, por outras competições. As séries A, a Série B e C, eu vou deixar para passar nessa segunda-feira, gente, que ainda tem jogos, né, a serem realizados. Bom, vamos começar pela Série D aqui, com Altos do Piauí 4, Parnaíba do Piauí 2, Santa Cruz de Pernambuco 1 também para o Santa Cruz do Rio Grande do Norte, América de Natal 0 também para o Central de Caruaru, e também Portuguesa de Desportos 2, Água Santa 1. Série D, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente, mais dois resultados pela Série D do Campeonato Brasileiro. Joinville 0 também para o time do Azures. Também aqui tivemos, vamos dar uma olhadinha nesse resultado, passa daqui a pouco. Lagarto 2, Sergipe 1. Aqui também Série D, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente, Uberlândia de Minas Gerais 1, Operário do Mato Grosso do Sul também 1. E Pouso Alegre 2, 0 para o Boa Vista do Rio de Janeiro. Série D, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. 13 de Campina Grande 1, Souza da Paraíba 0. Jogo dos paraibanos, né? Série D, Campeonato Brasileiro. Gás de Roraima 3, Trem do Amapá 1. Aqui, Série D, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Inter de Limeira 1, Atlético Monte Azul 0. Também aqui tivemos a vitória por 1-0 da Juazeirense da Bahia sobre o Juazeirense, né, da Bahia, como queiram, por 1-0 em cima do Barcelona de Ilhéus da Bahia. Série D, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. O Imperatriz venceu o Maranhão por 1-0. E o Sampaio Corrêa venceu o Tocantinópolis aqui por 2-0. Sampaio Corrêa do Maranhão, né? 2-0 para o Tocantinópolis, Série D, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Porto Velho de Rondônia 2, Goiânia 2, Capital de Brasília 2 também para o Ceilândia de Brasília. Goianésia 2 para o Aparecidense de Goiânia, né? Então aqui resultados pela Série D do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Iguatu do Ceará 2, 1 para o Maracanã do Ceará. Aqui também tivemos Cianorte 1, Cascavel 2, confronto paranaense. Aqui também Série D, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Asa de Arapiraca 1, Penedense 0. E também aqui São José 1, Brasil de Pelotas 0. Série D, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Luverdense 0, Misto também 0, confronto Mato Grossense. Horizonte 2, Ferroviário 0, confronto aqui Cearense. Série D. Vamos lá, gente. Manaus e Águia de Marabá do Pará, 3-3. Tunaluso 2, Manauara 1. Tunaluso do Pará 2, Manauara 1. Aqui, né? Maricá do Rio de Janeiro 3, 1 para o time do Nova Iguaçu. Aqui também resultados pela Série D do Campeonato Brasileiro. Vamos para outras competições agora. Vamos lá, gente, pela Copa América de Futebol Feminino. A seleção brasileira estreou na competição, né, nesse domingo. E o Brasil venceu a Venezuela por 2-0. Brasil 2, Venezuela 0. Vou destacar aqui a atacante Amanda Gutierrez, que deixou dela uma bela jogada da seleção brasileira, né? Brasil 2, Venezuela 0, Copa América Futebol Feminino. Bom, Inter Miami 2, Nashville 1. Major League Soccer. 2 gols do Messi, tá? O Messi chega a 872 gols na carreira.
com esses 2 gols marcados aqui. Inter Miami 2, Nashville 1, Major League Soccer. Bom, gente, vou destacar aqui também Copa Paulista, né? Taubaté 2, São Caetano 0, né? Esse jogo aconteceu no último sábado, né? Lá pela 5ª rodada da Copa Paulista. Detalhe, esse jogo foi no Anacleto Campanella, estádio do São Caetano, né? São Caetano 0, Taubaté 2, Copa Paulista. Também tivemos amistoso internacional, gente. O Liverpool venceu, né? Amistoso de pré-temporada em homenagem ao jogador Diogo Jota, né? Que faleceu. Houve toda uma homenagem para ele lá no estádio que o Liverpool ajeitou, né? Para receber o jogo. Não foi o Anfield, foi o outro estádio. Mas a homenagem foi muito bonita, né? Coroa de flores e tudo mais. Bom, o Liverpool no amistoso venceu o Preston, da 2ª divisão da Inglaterra, pelo placar de 3-1, beleza? Bom, gente, fechando esse vídeo, aqui vamos destacar aqui, né? O campeão de tudo, campeão de todos os títulos possíveis no mundo. Claro, né? Ele só não conquistou esse campeão que eu vou citar, títulos na América do Sul, até porque ele não disputa nenhuma competição na América do Sul. Então, todos os títulos que ele pode disputar, ele tem agora no currículo e na sua galeria de troféus. Estou falando do Chelsea. Chelsea 3, PSG 0, 2 gols de Cole Palmer e 1 gol de João Pedro, brasileiro, com assistência do Cole Palmer, né? Chelsea 3, PSG 0, Chelsea campeão da Copa do Mundo de Clubes. Mais um torneio, mais uma Copa, digamos assim, no caso essa Copa do Mundo de Clubes. De maneira inédita, o Chelsea leva mais um título para sua galeria. Vamos lá. Vamos lá, galera. Passando dados, tá? Dados finais da Copa do Mundo de Clubes, antes de comentar diretamente sobre o jogo, beleza? Primeiro dado, melhor ataque da competição. Qual equipe, ou quais as equipes que tiveram os melhores ataques dessa competição? Vamos a elas. Eu vou corrigir um dado aqui. Antes desse jogo da final, o Chelsea tinha 14 gols marcados na Copa Mundial de Clubes, antes desse jogo da final. E não 13, como eu havia citado em outro vídeo. Porque eu me esqueci que contra o Esperance da Tunísia, o Chelsea marcou o 3º gol. Acabou 3-0 e não 2-0. Então, sendo assim, o Chelsea antes da final tinha 14 gols marcados, chegou com esses 3 gols contra o PSG, a 17 gols marcados. O segundo melhor ataque da competição foi o PSG, com 16, o Bayern de Munique com 16 também, e o Manchester City também com 16 gols marcados. Foram os melhores ataques dessa competição Copa Mundial de Clubes, primeira edição. Detalhe, o Chelsea de maneira isolada teve também o melhor ataque da competição. É isso aí, gente. Vamos lá, com 17 gols, né? Só lembrando. Vamos em frente. Quantos gols ao todo foram marcados na Copa Mundial de Clubes, juntando todos os jogos? Bom, fiz esse levantamento aqui, gente. Bom, pelo levantamento feito, 191 gols tivemos nessa primeira edição da Copa do Mundo de Clubes ao todo, beleza? A competição, lembrando, né? Bom, quem terminou como artilheiro dessa competição? Bom, ao todo 4 jogadores. Vamos lá? Ángel Di Maria, argentino, na época do Benfica, né? Ele já foi para o Rosário Central da Argentina, inclusive já fez gol, inclusive falei 2 vezes, né? Que beleza. Mas ele já fez gol, inclusive pelo Rosário Central, na Argentina, gol de pênalti lá, no amistoso. Mas
ele terminou como artilheiro da Copa Mundial de Clubes com 4 gols. Claro, pelo Benfica. Lembrando todos os gols de pênalti, né? No caso do Di Maria. Marcos Leonardo, brasileiro, jogador do Al Hilal, da Arábia Saudita. Outro jogador que terminou com 4 gols na competição, também como artilheiro. Guirassy, atacante do Borussia Dortmund, da Alemanha. Também 4 gols, também artilheiro. Gonçalo Garcia, atacante do Real Madrid. 4 gols e também terminou como artilheiro nessa primeira edição da Copa Mundial de Clubes. Bom, gente, defesas menos vazadas da competição. Bom, acabou que um brasileiro está incluído aqui, tá? Com esses 3 gols que o PSG tomou contra o Chelsea, o PSG chegou a 4 gols tomados na competição. E quem tomou menos que o PSG, menos gols, né? Na Copa do Mundo de Clubes, foi, por exemplo, 2 equipes sul-americanas. O River Plate tomou apenas 3 gols. A competição é verdade. Temos que contar aqui que o River Plate não passou para a segunda fase, né? Não passou para a fase mata da Copa do Mundo de Clubes, mas temos que fazer a computação geral, né? Então, River Plate tomou um gol aqui do Urawa Red Diamonds, na vitória por 3-1. Tomou 2 gols da Inter de Milão, na derrota por 2-0. Então, o River Plate, com apenas 3 gols tomados, defesa menos vazada da competição. Igualmente o Botafogo. O Botafogo tomou um gol do Seattle, na vitória por 2-1. Tomou um gol do Atlético de Madrid, na derrota por 1-0. E tomou um gol do Palmeiras, também em uma derrota por 1-0. Então, Botafogo com 3 gols tomados. River Plate com 3 gols tomados. As 2 melhores defesas da competição Copa do Mundo de Clubes. Vamos lá, gente. Para esses dados todos, deixa eu só trazer aqui um pouco do que eu achei desse jogo, né? Gente, eu já havia falado para os amigos aqui, e não vou retirar o que disse. O PSG, para mim, era favorito. Talvez bem favorito? Pode até ser. Mas o que eu também disse para os amigos? Não existe já ganhou antes de jogar, gente. Isso é uma coisa que, mais uma vez, quem de fato falou que o PSG iria amassar o Chelsea, bom, falou errado e falou de maneira precipitada. Por que eu estou dizendo isso? A gente tem que entender que são 2 grandes equipes europeias. Eu ouvi até um youtuber, né, falar uma frase interessante. São 2 alfas da Europa. 2 equipes grandes, poderosas da Europa, se enfrentando. O Chelsea, gente, a gente tem que levar em conta que é uma equipe, por mais que muita gente não considere o Chelsea como a 8ª maravilha da Europa, bom, é pura e simplesmente a única equipe europeia que conquistou todos os títulos que disputou. Pelo menos uma vez, o Chelsea foi campeão em todas as competições que disputou. Nenhuma outra equipe europeia conseguiu isso, tá? E no mundo, poucas as equipes são as que conseguem esse tipo de feito, tá? Vale dizer. Bom, o PSG, por sua vez, fez uma temporada muito legal, muito maneira, tá? Mas. Vamos lá, gente. E para esses dados todos, deixa eu só trazer aqui um pouco do que eu achei desse jogo, né? Gente, eu já havia falado para os amigos aqui, e não vou retirar o que disse. O PSG, para mim, era favorito. Talvez bem favorito? Pode até ser. Mas o que eu também disse para os amigos? Não existe já ganhou antes de jogar, gente. Isso é uma coisa que, mais uma vez, quem de fato falou que o PSG iria amassar o Chelsea, bom, falou errado e falou de maneira precipitada. Por que eu estou dizendo isso? A gente tem que entender que são 2 grandes equipes europeias. Eu ouvi até um youtuber, né,
falar uma frase interessante. São dois alfas da Europa. Duas equipes grandes, poderosas da Europa, se enfrentando. O Chelsea, gente, a gente tem que levar em conta que é uma equipe, por mais que muita gente não considere o Chelsea como a oitava maravilha da Europa, bom, é pura e simplesmente a única equipe europeia que conquistou todos os títulos que disputou. Pelo menos uma vez, o Chelsea foi campeão em todas as competições que disputou. Nenhuma outra equipe europeia conseguiu isso, tá? E no mundo, poucas as equipes são as que conseguem esse tipo de feito, tá? Vale dizer. Bom, o PSG, por sua vez, fez uma temporada muito legal, muito maneira, tá? Mas. Ele disse que estudou o PSG, gente. Uma das coisas que fica clara que ele viu, o jogador Nuno Mendes é um excelente lateral direito. Belo jogador português. Mas tem um detalhezinho que o pessoal não se liga muito. Ele ataca, é um lateral ofensivo, parte para cima, dribla, cruza, mas não marca bem. Se você botar velocidade para cima dele, ele não pega. Por quê? Apesar de ser um velocista, ele corre ofensivamente, mas defensivamente deixa a desejar. Foi exatamente em cima disso que aconteceu os 3 gols do Chelsea no primeiro tempo. Mas detalhe, como foi que o Chelsea jogou, Ítalo? Foi igualmente o Botafogo, foi contra o PSG, foi recuado? Não, não foi não. O Chelsea, gente, ele começou marcando pressão no campo do PSG, acuando o time francês. Eu quero que vocês tenham uma noção que o PSG só veio chutar uma bola depois dos 15 minutos do primeiro tempo. Acho que até depois dos 20, nesse foi dos 15. É verdade, o PSG criou, tá? Teve chance ali, o Sanches no primeiro tempo, fez pelo menos 2 boas defesas, teve uma bola que passou bem perto ali, mas o Chelsea criou mais. No início do jogo, a defesa do PSG salvou pelo menos 2 bolas que seriam gols. O Palmer, antes de fazer os 2 gols que ele marcou no primeiro tempo, ele teve uma chance e chutou pra cima. Bola perigosa, mas pra cima. Bom, 2 gols de Cole Palmer, 1 gol de João Pedro, o brasileiro. Deixaram quem livre? O Palmer. Quem é Cole Palmer, galera? Esse cara veio do Manchester City, tá? Esse cara é um meia-direita que joga central e joga pela esquerda também, de vez em quando quebrando um galho. É um cara que sabe dar um passe, que sabe chutar pro gol, se tiver liberdade. E olha um jogador que o PSG não marcou? Ele. O PSG focou no Pedro Neto, que é o ponta pelo outro lado, e esqueceu do Cole Palmer. O cara livre fez o que quis com o lateral Nuno Mendes. 2 passes, 2 gols e 1 passe para gol. Um passe para o João Pedro, beleza? 3-0 e digo mais. O PSG até merecia marcar 1 ou 2 gols ali. Mas o Chelsea era para ter metido mais 2 ou até 3, tá? Mesmo no segundo tempo, tá? Onde o Chelsea baixou o ritmo e recuou de fato um pouco mais. O Chelsea marcou pressão nos primeiros minutos ali, no primeiro tempo, depois jogou no contra-ataque, é verdade. Mas não foi recuado totalmente, bumbumzinho na parede, teve isso não. E no segundo tempo, idem. O Chelsea recuou, administrou o placar, o PSG chutou 1 ou 2 bolas ali para a defesa do Sanches, né? Boas defesas, inclusive. Mas, em comparação, o Chelsea teve 2 boas chances e o Donnarumma salvou do outro lado já no segundo tempo. Aos 38 do segundo tempo, o João Neves foi expulso, né? Foi puxar o cabelo do Cucurella, lateral do Chelsea. E teve uma brigaria lá depois do jogo. O Luiz Henrique parece que deu um tapa no jogador do Chelsea, João Pedro, o técnico do PSG, né? E é isso, gente. 3-0 pro Chelsea. Venceu um grande clube europeu. Eu sou torcedor declarado do Bayern de Munique, todo mundo sabe disso. Mas não deixo de falar o seguinte. Venceu aquele que armou uma estratégia. Venceu aquele que não jogou recuado, que jogou pra cima e botou o PSG pra bailar, certo? Foi o que houve no jogo, gente, tá? O PSG tem todos os méritos na temporada que fez, mas o Chelsea, o Zebrão, né?
Pode surpreender. Bom, eu apontei como quarto favorito no meu vídeo de análise lá antes do Mundial. Foi esse que venceu, gente. Tá? Parabéns ao Chelsea. Parabéns ao estudioso Enzo Maresca. Beleza? Treinador estudioso. Soube neutralizar as peças do PSG e venceu com autoridade, tá? Vale dizer. Bom, antes de acabar o vídeo, gente, deixa eu só passar a lista de amistosos do Bayern de Munique, tá? Da pré-temporada. Lista de jogos, na verdade, né? Porque tem jogo valendo aqui também. O Bayern de Munique faz seu primeiro jogo, ainda amistoso, né? Para a próxima temporada europeia, contra o Tottenham no próximo dia 7 de agosto. É uma quinta-feira. 1h30 da tarde, inclusive, né? Bayern de Munique e Tottenham. Tottenham e Bayern, porque o jogo é na Inglaterra. No dia 12 de agosto, uma terça-feira, o Bayern de Munique pega o Grasshopper Clube lá na Suíça. É um clube suíço, né? Terça-feira, 12 de agosto. O Bayern de Munique vai jogar no dia 16 de agosto, é um sábado, a final da Supercopa Alemã, Supercopa da Alemanha. Bayern de Munique e Stuttgart, já valendo o título, jogo oficial, tá? É um sábado. 16 de agosto. No dia 22... Vamos dar uma olhadinha aqui. É isso mesmo. No dia 22, na sexta-feira, Bayern de Munique, 22 de agosto, né? Bayern de Munique estreia no campeonato alemão contra o RB Leipzig. Logo um clássico, né? Sexta-feira, 22 de agosto. O Bayern de Munique vai jogar no dia 27. 27 vai cair numa quarta-feira, gente, tá? Contra... Peraí, gente, eu tô dando uma confundida aqui. É isso mesmo, dia 27, numa quarta-feira. O Bayern de Munique vai pegar o time do Sbaden aqui pela primeira rodada da Copa da Alemanha, tá? Então, são os próximos jogos do Bayern de Munique, amistosos e jogos valendo, beleza? Bom, galera, abraço a todos, até a próxima, deixa um like aí, valeu!